Amém. Ok? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bênção nós podemos estar aqui reunidos, né, como igreja, apesar da limitação de pessoas, né, apesar de muitos não poderem estar aqui conosco, nós continuamos adorando o Senhor, né, e podemos estar transmitindo, né, através da live, os irmãos que não puderam, por um motivo ou outro, estar aqui, ou por algum impedimento, ou porque é necessário se manter em casa ainda. Queria te chamar para ver a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, nós estivemos lendo esse livro. Eu vou ler alguns versos do capítulo 1 e quero ler depois o capítulo 2, do verso 11 até o 20. Quem achou, se puder ficar de pé para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Amém? Neemias, capítulo 1. Quero ler alguns versos do capítulo 1, depois nós vamos ler uma parte do capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vou começar do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e me lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Depois o verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe, o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto tempo durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas e da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo.
e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde eu passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabíamos, magistrado, onde eu fora nem o que fizera, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, por causa da tua graça, nós estamos aqui, ó Deus. O Senhor nos deste vida. Este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos nessa presença, nesse dia. Nos reunimos como igreja para oferecer um culto a ti, ó Deus. Porque, ó Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a adoração. Ó Deus, e mesmo não estando todos juntos aqui presencialmente, e alguns ainda de forma online, cada um nas suas casas, queremos te adorar e te bendizer. E também pedimos ao Pai que agora, reunidos como igreja, teu povo, o Senhor ministra a tua palavra, fale ao nosso coração, nos edifica, ó Deus, traga revelação, ó Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, seja o Senhor a falar ao nosso coração, dá-nos do pão da vida, alimenta-nos, Deus, com a tua verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Ministra ao nosso coração. É a nossa oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixe sentar. Semana passada, nós já tivemos compartilhando, né, sobre esse texto de Neemias e compartilhamos algumas coisas do que Deus fez através de Neemias, né? Lembramos, quero dar uma recapitulada, que naquela época os muros da cidade estavam destruídos e a cidade estava sem condição de habitação, os muros destruídos, as portas queimadas ao fogo, a cidade estava absolutamente vulnerável, sujeita à ação do inimigo, não havia segurança, havia um desânimo profundo na cidade. Certamente as pessoas estavam muito desanimadas com toda aquela situação. Já havia 90 anos que Jerusalém estava destruída. É muito tempo, é muito tempo. 90 anos, a cidade destruída, e certamente as pessoas estavam desunidas, não havia ânimo nos seus corações. E existe esse momento em que Deus move o coração de Neemias, porque ele recebe a visita. No verso 2 diz: veio Hanani, um dos meus irmãos, e com ele alguns de Judá, e vieram falar da situação que se encontrava em Jerusalém. Eles percorreram de Jerusalém até onde Neemias estava 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Eu fico imaginando, irmão, como é que às vezes a gente não consegue perceber a graça de Deus nas coisas pequenas. Porque muita gente podia olhar para essa viagem, quando Hanani e alguns irmãos saem lá de Jerusalém e vão até onde está Neemias, na cidadela de Suzã, onde existia ali uma residência oficial do rei, para levar essa notícia da situação dos muros, de como que Jerusalém estava assolada. E como a partir disso, quando Deus move o coração desses homens, né, e de Hanani para chegar lá,
o que Deus faz através de coisas que aparentemente são pequenas, mas que são resultado da ação de Deus, que foram pessoas movidas por Deus. Quem moveu o coração de Anani foi Deus, porque era muito distante. 90 anos depois, a cidade assolada, destruída, Anani certamente não tinha perdido a esperança. E isso tem que ser uma lição para a gente não perder a esperança. Nós temos vivido tempos, às vezes, de luta, de pandemia, de dificuldades, e nós não podemos perder a esperança nas palavras de Deus, nas suas benditas promessas. Ele esperava na promessa de Deus. Nós precisamos permanecer firme mesmo quando tudo diz o contrário. E a vida de Neemias, ele é uma lição de quem teve essa resistência, de quem permaneceu resistindo diante da diversidade, de quem se manteve firme em sua conduta até alcançar o seu propósito, o seu bendito propósito, porque o seu propósito era de Deus. E ele nos ensina muito o sacrifício, a oração de Neemias, a disposição, a tenacidade, a resistência, a perseverança, a sua conduta diante da situação, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão da situação que ele estava. Nós vimos que ele estava ali sendo assistido no palácio, porque ele era o copeiro do rei. O rei não tomava o vinho sem antes ele beber, e certamente ele desfrutava do conforto do palácio e de tudo mais. Nós vimos tudo isso, compartilhamos sobre isso. Mas a gente já percebeu algumas coisas que nós compartilhamos também no domingo passado, que Neemias, ele procura saber como é que está a cidade, e ele não faz juízo. E ele assume diante de Deus a responsabilidade de ser instrumento de Deus na reconstrução da cidade, da nação. E às vezes a gente não tem essa atitude, porque às vezes é muito fácil culpar a nação. É muito fácil culpar a cidade e não assumir a responsabilidade. Neemias assume a responsabilidade. Ele não sai culpando a nação, ele não sai culpando a cidade, ele não culpa, ele reconhece. Neemias reconhece que Deus estava julgando a nação de Israel, porque Deus já tinha advertido que se eles pecassem, Deus os esparramaria. Mas se eles se arrependessem, Deus os ajuntaria. E nós vamos ver, se você ler aí no capítulo 1, você vai ver a oração dele, a oração de quem reconhece que Deus está julgando a nação de Israel. E nós precisamos também reconhecer nesse tempo de dificuldades que é a igreja, irmãos. E a igreja precisa sempre se reformar. A igreja tem que estar sempre se reformando, a igreja precisa sempre estar se avaliando à luz da verdade, da palavra, porque muitas vezes a igreja vai se afastando. Eu estou dizendo a igreja como um todo, a igreja brasileira. Nós somos o corpo de Cristo, Deus tem um povo nessa nação, e nós temos que olhar um pouco além. E é necessário que Deus reforme a igreja, e Deus sempre age. Aqui Deus estava reformando essa nação, está reformando a nação de Israel, e usa Neemias. Neemias é o instrumento dele. Ele utiliza também de Esdras, E a gente vê na história da igreja Deus usando de muitas pessoas para reformar a igreja, e isso traz um benefício enorme para a nação. Nós podemos lembrar de John Wesley, porque a nossa origem é metodista, E John Wesley é uma referência para nós. E John Wesley foi instrumento de Deus, assim como Neemias, que Deus utilizou para levantar a igreja da Inglaterra das cinzas. A igreja da Inglaterra estava destruída, a igreja da Inglaterra estava desviada. E Deus levanta John Wesley juntamente com outras pessoas através do Clube Santo, e ele livra a Inglaterra de um banho de sangue. E por causa do que Deus faz através da vida dele, existe um avivamento que talvez nunca tenha sido visto na história. Talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja seja esse avivamento que aconteceu na Inglaterra, e que depois alcançou todos os lugares, todas as nações. Nós somos fruto disso. Nós somos fruto disso. A Igreja Metodista época se tornou a maior agência missionária do mundo. Ela enviou missionário para o mundo inteiro. Era a maior agência missionária, porque houve um avivamento. A igreja estava destruída, a igreja tinha se desviado, a igreja tinha se corrompido, ela estava politizada, e Deus levanta um homem, John Wesley. E através de um homem ele faz a diferença.
E Deus levantou aqui Neemias, amém, irmão? E às vezes a gente não consegue conceber o que Deus pode fazer através de um homem e de uma mulher que se rende, que chora, que clama e que ora diante da realidade da igreja do seu povo. Neemias se compadece da situação, mas ele sabia: meu povo. É por isso que ele não culpa. Antes ele assumiu a responsabilidade. E por que ele assumiu a responsabilidade? Porque ele era alguém que conhecia a fidelidade, o amor de Deus e o poder de Deus. John Wesley foi um homem que reconheceu a fidelidade, o amor e o poder de Deus. Conhecia a culpa da sociedade também, conhecia o pecado da igreja, mas ele assumiu a responsabilidade de ser luz e de apontar o caminho. Amém? Eu creio que é tempo que Deus está nos chamando para isso. Nesse tempo de trevas que o mundo tem vivido, nesse tempo em que o mundo tem se secularizado, tem se desviado dos propósitos de Deus, a igreja mais do que nunca precisa ser luz. Amém? A igreja precisa ser luz, precisa assumir essa responsabilidade. E a tristeza de Neemias era essa, porque ele tinha uma relação direta com o povo, porque você é meu povo, é minha família, é minha nação, e ele se compadece. Então ele assume a responsabilidade e nós somos chamados para assumir a responsabilidade. Depois falei também da convicção, da provisão que Neemias tem, e isso deu a ele muita autoridade. E às vezes nos falta autoridade, porque a gente às vezes não acredita que existe a provisão. Quando Deus levanta Neemias, ele dá a ele também essa convicção no coração, de que ele haveria de prover, e que Deus que colocou no coração de Neemias esse desejo de ver a restauração da nação. Era um clamor do próprio Deus, é o Espírito Santo que tinha colocado isso no coração, e ele confia na fidelidade, que o Deus estava chamando ele para restaurar a nação, era o Deus que ia dar para ele a provisão, que ia dar para ele as condições. Deus estava ungindo ele. E quando Deus nos unge para fazer alguma coisa, e quando Deus nos unge para ser sacerdotes, Ele nos dá a provisão, Ele nos dá as condições, Ele nos dá a autoridade. E é isso que acontece com Neemias. Ele entende isso, ele reconhece que Deus é que é o provedor de todas as coisas, e que Deus só planta onde existem condições. Sabe, querido, eu fico pensando, Deus nos plantou nesse país, nessa nação, cada um numa família, cada um numa cidade, cada um numa condição. Nós estamos aqui reunidos, né, algumas pessoas, vários outros irmãos reunidos nas suas casas, cada um tem a sua família, cada um foi plantado naquele lugar. E se Deus é o agricultor, Deus sabe onde está nos plantando, amém, queridos? Deus sabe onde está nos plantando. Será que nós cremos e nós vivemos na nossa casa com essa autoridade de saber que nós estamos plantados ali para que a nossa casa floresça para Deus? Que Deus nos plantou no lugar certo, que Ele há de suprir, que nós estamos plantados num lugar fértil, que a nossa família é um lugar fértil, amém, irmãos? Que essa nação é um lugar fértil, e que Deus deseja nessa nação, fazer florescer nessa nação a sua glória, através de uma igreja que é virtuosa, através de uma igreja que testemunha da sua graça, através de uma igreja que prega a verdade, uma igreja que persevera, de uma igreja que é resistente, né, de uma igreja que não muda sua conduta até alcançar seu objetivo de ver resgatado cada perdido nessa nação. Amém, irmãos? Talvez seja algo que Deus deseja resgatar no coração da igreja nesse tempo. Esse anseio profundo de ver cumprido o propósito de Deus. E sabendo que existe autoridade nas nossas vidas, autoridade de estarmos fazendo, primeiro pela palavra, de estarmos cumprindo um chamado, e a autoridade de saber que Deus é poderoso e que irá de prover cada uma das nossas necessidades em glória. Amém? Nós compartilhamos sobre isso. Nós compartilhamos também que, na verdade, Neemias, ele se entristece pela cidade. Ele não sofre a cidade. Ele não fala, eu estou sofrendo nessa cidade. Eu não quero morar nessa cidade, eu não quero mais essa nação, eu quero ir para outra nação. Ele sofre pela cidade, ele sofre pela situação da nação, ele sofre pelo estado caótico, pelo desânimo, pela desunião, sabe, pelo abatimento,
pela forma que Jerusalém está ali destruída há mais de 90 anos. Ele sofre pela cidade. Deus vai resgatar isso no nosso coração. Outra coisa que nós compartilhamos, que Neemias saiu do conforto para o desconforto. Nós não estamos aqui habitando uma cidade permanente. A nossa pátria é celestial, amém, irmão? Conforto vai ter lá. Lá nós vamos ter todo o conforto necessário, lá nós vamos ter um tempo de descanso na presença de Deus, num lugar de paz completo, onde não existe dor, não existe lágrima, não existe sofrimento. Esse lugar é um lugar que existe desconforto. Às vezes nós queremos um conforto aqui, e o conforto às vezes está nos afastando do nosso chamado, da nossa missão. E às vezes nós achamos que Deus, e que o compromisso que Deus tem que ter conosco é de dar uma vida confortável na terra. Mas Deus está nos chamando, muitas vezes, para deixar o nosso conforto, para ir para o desconforto. Neemias fez isso. A situação dele era confortável. Ele deixou o seu conforto para o desconforto, para cumprir a sua missão. Ele fez diferença na sua nação, na sua cidade. Precisamos ser, de fato, um povo que quer mudar a nossa cidade na perspectiva de ser bênção, né, de ser instrumento da graça de Deus. Neemias também, ele pede caminho livre. Nós compartilhamos isso. Ele sabia que ele não ia conseguir chegar lá, ele ia ter uma longa jornada, ele ia ser impedido, existia sempre os adversários de Jerusalém, existia sempre oposição. E nós sabemos que existe uma oposição espiritual, mas nós precisamos saber que o Senhor Jesus já nos deu a carta, já nos deu autoridade, já nos abençoou, já nos deu do seu Espírito. E é Ele que está provendo esse caminho, para que a gente possa cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Ele pede caminho livre, né? Ele pede recursos para construir os muros, as portas, e ele pede um lugar para morar. É isso que ele pede, essa é a sequência do pedido dele. E ele busca, então, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele não busca antes o meu direito. Ele não está buscando o poder de Deus para que eu seja abençoado no meu direito. Não, ele já sabia que era abençoado, ele busca o reino de Deus e a sua justiça. Ele compreende o chamado, ele caminha nesse sentido, ele entende que ele é um instrumento da graça de Deus, ele se dispõe, ele assume a responsabilidade, ele faz diferença na nação. Deus está chamando ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus queria reformar a nação, amém, irmão? Deus tem nos chamado para reformar a igreja, amém, irmão? Deus tem nos chamado para reformar a igreja. Deus tem nos chamado para que a igreja viva um outro tempo, para que a igreja seja relevante, para que nós sejamos sal da terra, para que nós sejamos luz do mundo, para que a gente cumpra o chamado que temos nele. Abre comigo a palavra de Deus, deixa marcado ali no livro de Neemias, Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, o verso 14, está dentro aqui do Sermão do Monte. Vamos ler a partir do verso 13, melhor. Mateus 5, 13, amém, queridos? Todo mundo achou aí? Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Em nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, Jesus está lembrando disso aos discípulos, vocês são o sal da terra. Vocês estão nessa nação, vocês estão nessa geração para que essa geração não se perca. Porque o sal tem esse propósito, acima de tudo, principalmente naquela época em que não tinha outros recursos de conservar os alimentos, o sal era fundamental na conservação dos alimentos, e eles entendem perfeitamente que Jesus está falando, acima de tudo, de conservar. A gente fala assim, não, mas o sal também dá sabor. Também, mas esse não é o ponto mais importante. Essa geração, vocês estão nessa geração para que essa geração não se perca. Para que essa geração ouça a verdade, se converta a Deus e seja salva.
Vocês são o sal da terra. E se vocês não cumprirem o seu papel, para que serve então o sal que não conserva os alimentos, que impeça que os alimentos se percam? Qual que é o sentido de uma igreja que não é sal da terra? Qual é o sentido de uma igreja que busca só o seu direito? Qual que é uma igreja que busca só o nosso reino? E que não tem compreendido, né, que essa geração só não se perderá se a igreja for sal da terra. Nessa igreja permanecer firme no seu chamado e no seu propósito. E clamar a Deus graça para que a nossa geração não se perca, mas que haja esperança para o perdido. Depois Jesus está falando, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder as cidades edificadas sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador ilumina todos que se encontram na casa. É muito interessante porque ele coloca essa figura de que nós somos a luz do mundo. Então ele faz dois paralelos, com uma cidade edificada que deve estar sobre o monte e com a luz, a candeia que deve estar no lugar alto. A luz sempre é colocada no lugar alto para que ela possa iluminar todo o ambiente. Se nós colocarmos a luz debaixo de uma mesa, ela não vai cumprir seu papel de iluminar o ambiente vai ficar obscuro. Mas quando é colocada no lugar alto, essa mesma luz que debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa, não cumpre o seu papel de iluminar o ambiente, quando colocada no lugar devido, ela cumpre o seu papel. E a igreja, como luz do mundo, deve estar no lugar devido, na presença de Deus, amém, irmão? O lugar devido da igreja é a presença de Deus. A fraqueza da igreja é quando a igreja já não está mais na presença de Deus. A fraqueza da nação de Israel, porque já não estavam na presença de Deus. Esse foi o problema da nação. A nação se esqueceu de Deus, se esqueceu da presença. A nação que amava o favor de Deus, que amava o que Deus podia fazer, mas que deixou de amar o Deus que fazia, que era tudo que ela necessitava. Tudo que Deus dava é graça, meu irmão. Tudo que Deus nos dá é graça e chega até nós de forma abençoadora, mas a maior dádiva é Ele. Ele é a maior bênção. Ele é a nossa maior necessidade. Tanto que Moisés, quando ele tem que conduzir o povo, e Deus se ira com o pecado do povo, ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos mande. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Não é nisso, Senhor, que nós somos conhecidos, em saber que o Senhor está no nosso meio. Não, Moisés falou, olha, nós somos conhecidos por uma coisa. As pessoas olhavam para a nação de Israel, irmão, e quando a nação de Israel estava cumprindo o seu propósito, seu chamado, as pessoas falavam, Deus está no meio deles. Deus certamente está no meio deles. Não é possível que Deus não esteja no meio deles. Tudo que eles são, tudo que está acontecendo só pode ser possível porque Deus está no meio deles. E a igreja, quando perde essa perspectiva, ela perde o seu chamado e perde a sua relevância. Porque o lugar que a igreja deve estar é no alto lugar. E o alto lugar é Deus. É estar na sua vontade. É estar no seu querer. Sabe, é estar na sua presença. É desfrutar da sua presença todo o tempo, toda hora, buscando conhecer a sua vontade, se colocando de Deus, falando assim, Deus, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade, e não segundo a minha vontade. Amém, irmão? Se existe um lugar alto que a igreja deve estar, é esse. A igreja pode estar numa condição social boa, esse lugar não é alto. A igreja pode ter um tempo maravilhoso, esse lugar não é alto. A igreja pode ter muitas condições. Nós podemos ser muito abençoados com toda sorte de coisas materiais. Este lugar não é um lugar alto, irmão. O lugar alto é o Senhor, amém, irmãos? Ele é o lugar alto que nós devemos estar. É quando nós estamos nele, caminhando nele, dia após dia, que a luz da sua presença brilha em nós. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa luz não é própria. A luz que está em nós é a presença do Santo Espírito. E é necessário que essa presença brilhe. E que nós estejamos, então, no lugar alto. Como uma lâmpada que é colocada no lugar alto. E ilumina toda a casa. Amém, irmão? Nas nossas casas nesse tempo. Nós precisamos refletir muito nisso. Deus nos dê graça, amém, irmãos? Deus nos dê graça de da nossa casa nós estarmos nele, no lugar alto,
e a nossa casa ser iluminada pelo Senhor, para que a luz do Senhor traga sobre a nossa casa salvação, redenção, transformação e glória, para que a nossa casa seja um lugar de glória. E o lugar que nós devemos estar é nele. Quando nós estamos nele, a nossa casa é iluminada pela sua presença. Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Precisamos clamar por isso, amém, irmãos? Precisamos ter esse desejo ardente no nosso coração. Falei, Senhor, quando eu estiver no meio dos meus, na minha casa, com as pessoas queridas e amadas, que eu esteja em Ti, que eu esteja no lugar alto, e que minha vida fale da Tua presença, que a minha vida fale do Teu amor, que a minha vida fale de compaixão, que a minha vida fale de perdão, que a minha vida fale de vidas transformadas, que a minha vida seja de fato um motivo de louvor ao Teu nome. Que as pessoas louvem o Teu nome por causa da minha vida. Que as pessoas possam dizer a meu respeito, glória a Deus, por causa dessa pessoa no nosso meio, na nossa família. Porque Deus nos abençoou e colocou no nosso meio um filho e uma filha de Deus. Amém, irmão? Ela deve estar em lugar alto para que a casa seja toda iluminada. Todos que se encontram na casa. Eu gosto muito desse texto também, porque ele também fala de que Deus, no seu plano de salvar, está salvando a nossa casa. Amém, irmãos? Tenho afirmado isso e vou continuar afirmando isso diante da igreja e dos irmãos. Quando Deus nos salvou, a minha salvação é a evidência de que Deus quer salvar a minha casa. Amém, irmão? A sua salvação é a maior evidência que Deus quer salvar a sua casa. E a salvação, é claro que é uma questão individual de cada um. Mas Deus nos salva individualmente, porque é pela fé. Eu não sou salvo pela fé do outro, necessariamente. Eu preciso também ter fé. Mas a fé do outro é um sinal, a fé do outro na minha casa é um sinal de que Deus quer me salvar. A minha fé na minha casa é sinal que Deus quer salvar a minha casa. Eu preciso caminhar nessa certeza e esperar essa promessa. Neemias sabia da promessa. Ele permanece firme, porque contra toda adversidade, ele espera em Deus. E às vezes a gente olha para a nossa casa, para pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos bem, e parece que elas vão de mal a pior. E a gente às vezes desanima, né? Assim, irmão? A gente fica desanimado. E nós precisamos ter essa experiência de Neemias, que Deus renove o nosso coração, para que a gente permaneça firme, tendo a mesma conduta, né, que a gente tenha tenacidade, né, que é permanecer firme numa conduta correta, testemunhando, até que a gente alcance o objetivo. O meu objetivo é ver minha casa servindo ao Senhor, amém, irmão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, irmão? Esse é o meu objetivo. Eu quero andar firme nesse objetivo, enquanto eu viver nessa terra, enquanto eu estiver na terra dos viventes, enquanto nós estiver nesse território da morte. A minha esperança é vida, é que a minha casa floresça completamente, é que a minha nação floresça, é que a minha cidade floresça. Que Deus nos dê essa graça, que esse tempo seja tempo de nós lembrarmos de novo desse chamado extraordinário de Deus. Mas também a palavra de Deus, através aqui de Jesus está falando, e fala, vocês são a luz do mundo, no verso 14, segunda parte, fala assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Ele fala que você não tem como edificar uma cidade sobre um monte, mas que a cidade ela é edificada sobre o monte. Jerusalém é edificada sobre o monte. E ela é um símbolo disso, um sinal, uma sombra do que Deus quer fazer da igreja. A igreja deve ser uma cidade edificada sobre um alto lugar. Amém, irmãos? O alto lugar é Ele. A rocha da nossa fundação é Cristo. Nós estamos fundamentados nele. E a igreja deve estar nesse alto lugar para que as pessoas vejam a cidade e que anseiem a cidade. Essa é a cidade desejada, meu irmão. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, deve ser um lugar de delícias, que atrai as pessoas, que as pessoas desejam estar. Então a igreja tem que ser uma cidade edificada que atrai as pessoas, na perspectiva que Deus está ali. Porque ali é um lugar de delícia por causa da presença de Deus. Uma cidade edificada em que as pessoas querem, estão perdidas, estão sem rumo, vagando nesse mundo, sem direção, e conseguem ver a luz da cidade. E elas conseguem ver que existe uma luz brilhante naquela cidade. E aquela cidade edificada, que a igreja se torna um farol. O sentido aqui é que um viajante andando num lugar ermo, perdido e sem rumo, de repente ele olha para um determinado lugar e percebe a luz da cidade. Existe luz. E aquilo move o seu coração, e o Espírito Santo toca o seu coração e fala assim, aquela é a cidade que Deus preparou para você.
Deus está te chamando para habitar com Ele. Aquela cidade que você está vendo é a cidade de Deus. Deus está no seu meio, Deus é o seu sol, Deus está presente. Essa cidade é aquecida todos os dias. A luz da presença de Deus aquece os corações. Esse lugar é um lugar de alegria perpétua, permanente, de tal forma que as pessoas corram para essa cidade. E aí aquele que está perdido nas trevas, percebam que a igreja é a família de Deus, é o lugar de conforto e de alento, é o lugar de descanso, é o lugar que eu encontro provisão, é o lugar que eu encontro pão, eu encontro o pão da alma, eu encontro a satisfação que eu tanto buscava. É o lugar iluminado, porque Deus está presente, é o lugar que não existe dúvidas, mas existe a verdade, o pão da vida está lá. Lá é a casa do pão, ali existe alimento, ali a bênção de Deus está sendo derramada, ali Deus determina a bênção e a vida para sempre. A palavra de Deus diz no livro de Salmos assim que quando os irmãos estão reunidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse lugar é a cidade de Deus, que é a família de Deus. E a igreja deve ser na cidade, que às vezes está em trevas, apesar das suas luzes, apesar de toda iluminação, apesar de todo o neon, de tudo que existe, de todo o LED, de tudo que existe na cidade, ela está em trevas. Ela precisa enxergar a cidade de Deus, a igreja. A igreja precisa ser uma cidade edificada no alto lugar. Eu creio que Deus está chamando a igreja para sonhar com isso, amém, irmão? Eu sonho com uma igreja assim, que é uma cidade edificada e que atrai para si os perdidos. Uma igreja onde a luz de Deus é brilhante, onde existe uma graça extraordinária. Uma igreja que é um farol onde estiver e que é alento para o cansado, para o sobrecarregado, para o perdido, para aquele que se perdeu, que já não tinha esperança. Ele levanta seus olhos e contempla a cidade de Deus. Nós somos a cidade de Deus. A igreja é a cidade de Deus, a igreja é a habitação de Deus. Nós somos edifício de Deus. E Neemias, ele compreende isso. Ele foi chamado para edificar os muros, porque tudo aquilo apontava para uma coisa: Deus edificaria uma cidade para si. Existia uma cidade definitiva, uma cidade em que seria a habitação permanente do Deus vivo. Uma cidade que seria cercada pela verdade de Deus. Uma igreja, uma cidade que existe uma porta, e a porta é Cristo. Se você quiser entrar nessa cidade, você vai entrar pela porta, e quando as pessoas chegarem nessa cidade, assim como que nós entramos nessa cidade, nós podemos dizer: eis a porta, Cristo é a porta da salvação. Se você entrar, você vai encontrar descanso, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar o que você precisa, você vai encontrar salvação. A porta dentro dessa cidade é Jesus Cristo. Ela tem essa porta da graça, que nós passamos por ela, encontramos satisfação para o nosso coração, encontramos satisfação para a nossa alma. Somos sustentados, somos cuidados por Deus e somos feitos reis e sacerdotes. Somos feitos intercessores. Somos feitos como Neemias, gente que deseja ver o povo de Deus reunido. Gente que não se desanima nunca. Neemias não se desanimou. Quando eu olho aqui para essa parte que nós lemos, que nós não tínhamos ido no domingo passado, a partir do verso 12, diz que ele, ouvindo, porém, Jesus... eu estou aqui fui em Mateus, no 12 de Mateus. No capítulo 2 de Neemias, volta lá, por favor, no verso 11. Ele fala assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Durante 3 dias ele esteve naquela cidade. E ele fala assim: então à noite me levantei, no verso 12, e com uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Ele chega para investigar a cidade. Ele chega para procurar compreender a real situação. E para que ele possa ouvir então de Deus o que ele deve fazer. Isso fala de nós investigarmos a cidade, amém, irmão?
Fala de nós investigarmos o nosso coração, se existe caminhos errados no nosso coração. De investigarmos também a situação da cidade, que foi investigar a situação da cidade, para compreender o que Deus queria ver. Ele percebe, ele tem os olhos abertos para o sofrimento, ele percebe a destruição. Era grande a destruição. Ele tem entendimento da destruição. E nós só podemos reconstruir o que Deus requer reconstruir, se nós sabemos o que está destruído. Nós precisamos investigar a cidade, ver as famílias. Deus quer reconstruir as famílias, amém, irmão? Reconstruir as relações. Nós precisamos ser esse povo de Deus que ora para Deus, compartilha comigo o que tem acontecido com pessoas queridas. Queremos investigar a cidade, para que a gente compreenda o que o Senhor deseja fazer e o que o Senhor deseja reconstruir. Às vezes as nossas relações são superficiais, que a gente não consegue investigar a cidade. Nós não temos essa atitude que Neemias teve, foi uma atitude sábia. Primeiro você tem que investigar o que está destruído. Se você quer reconstruir alguma coisa, descubra primeiro o que está destruído. Veja o grau da destruição. Veja o que aconteceu, para que você possa buscar em Deus, então, um recurso para reconstruir o que tem que ser reconstruído. Ele investiga, ele descobre a vontade de Deus, porque no 12 ele fala isso, ele considera só, você vai ver que nesse período aqui ele está só, ele andou, não falou com ninguém, não compartilhou com ninguém, porque agora é ele Deus. Ele quer ter a certeza da parte de Deus, o que Deus deseja para ele. É incrível, irmão, é extraordinário. E muitas vezes a gente não tem esse tempo, essa dedicação, essa sabedoria de investigar, de parar e depois considerar sós. Nós somos um povo que tem perdido essa questão de considerar sós, de parar diante de Deus e falar assim, eu, Senhor, aqui, eu quero considerar diante do Senhor. Agora é comigo, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor deseja? O que o Senhor deseja fazer? Quero conhecer o teu coração, Pai. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que o Senhor quer fazer para que ele compreenda o que Deus quer fazer? Ele considera sós com Deus, porque ele não quer fazer do jeito dele. Neemias não quer fazer da forma que ele acha. Neemias não está atrás de um método. É incrível, irmãos. Eu vejo a igreja correndo muito atrás de métodos. E preocupada se tivesse esse método, estava acontecendo, se tivesse aquele outro método, estava acontecendo. Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres. Deus ungiu Neemias. E essa é a autoridade que ele tinha, porque ele sabia que Deus estava ungindo ele para uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém e reunir a cidade, o povo, como nação novamente, que o povo não era mais uma nação, era um bando de gente perdida, sem rumo e sem direção, desanimados, perdidos. Ele ouve de Deus, porque ele queria fazer a obra de Deus, no poder de Deus e do jeito de Deus. Ele considera sós. Depois eu acho extraordinário que ele busca cooperação. Olha o verso 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e deixemos de ser opróbio, ou deixemos de ser vergonha, ou deixemos de ser um vexame. Eu acho que de repente a igreja tem sido vergonha e tem sido vexame. Muitas vezes o testemunho da igreja é uma vergonha e é um vexame. E Jerusalém estava assim, como opróbrio e como vergonha. E ele chama as pessoas que estão ali, depois de ver toda a situação, falou assim, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Amém? Ele busca cooperação. Nós temos que aprender que nós não fazemos sozinhos, amém, irmão? Nós somos um corpo e nós temos que aprender a contar com a cooperação. E outra coisa importante, toda cooperação é muito importante no sentido de que nós crescemos e somos transformados pela justa cooperação de cada parte. E que Deus colocou cada um no lugar, para que cada um cumpra o seu chamado. E que pela justa cooperação de cada parte se cumpra a vontade de Deus. Amém, irmãos? Terceira coisa que eu queria ainda falar com você, além da investigação da cooperação, eu queria falar para você a determinação de levar adiante um propósito justo. Ele tem essa determinação. Ele resolve as coisas ali, caminha com esse propósito, né? Ele fala assim, eu lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo. Verso 18. Eu lhes declarei como a boa mão estivera comigo.
Ele chamou no verso 17 e falou: eu declarei, com uma boa mão tiveste comigo. E também as palavras que o rei me falara. Aí a resposta do povo: então disseram, disponhamos-nos, edificamos, e fortalecer as mãos para a boa obra. Ele despreza também a zombaria do povo. Olha o verso 19. Outra atitude dele de determinação. Sempre nós vamos sofrer zombaria, sempre Satanás vai tentar contra um propósito justo do nosso coração. O verso 9 diz assim: porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Esse aqui é um pensamento extremamente mundano, né? Porque vocês estão fazendo isso por quê? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Vocês estão querendo o lugar do rei? Não é melhor vocês repensarem, a gente fazer um acordo por aqui e ganhar um benefício? Vocês estão fazendo isso por quê? Vocês vão ganhar alguma coisa com isso? Esse é o pensamento do mundo, é o pensamento corrompido, de fazer pelo que eu ganho. E não fazer porque Deus deseja que eu faça. Porque muitas vezes fazer o desejo de Deus traz para mim dificuldade. Pode trazer para mim sacrifício. Pode trazer, inclusive, sofrimento. Mas o que importa é fazer a vontade de Deus. E aí eles começam a zombar: que é isso? Vocês estão fazendo isso? Vocês estão querendo pegar um lugar? Vocês estão fazendo isso para depois ter um lugar importante, alguma coisa assim? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? O que vocês estão fazendo? E ele despreza essa zombaria. Olha o verso 20. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Então ele se posiciona assim, como alguém que caminha firme por sua fé, crendo, porque ele diz: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. E a última coisa que eu compartilho é isso: ele caminhou por fé, né? Porque ele sabe do propósito de Deus, ele ouviu de Deus, ele tem convicção de um chamado, e a fé é conhecimento. A fé é aquele conhecimento que eu tenho da vontade de Deus e que agora eu creio que, se Deus deseja isso, então ele há de mover céus e terra para que eu possa cumprir o seu chamado. É por isso que ele diz, né, na segunda parte, no verso 20: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele não acreditava na possibilidade do êxito por ele mesmo. Ele não acreditava na sua capacidade. Ele não acreditava que ele tivesse um método infalível. Ele acreditava que ele tinha sido ungido. Amém, irmãos? Deus nos ungiu para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Deus nos ungiu para restaurar a nossa casa. Você crê nisso, irmão? Deus te ungiu em nome de Jesus, creia nisso, para restaurar a sua casa. É nesse poder, nessa certeza, nessa graça que eu preciso caminhar. Deus nos ungiu para ser luz nessa cidade. Deus nos ungiu para ser luz nessa nação. Nós temos que caminhar nessa certeza. Amém? De que nós somos ungidos por Ele e caminhar nessa fé e responder o chamado, não desanimando, né, se mantendo compromissado com Deus, não cedendo aos propósitos do inimigo, porque muitas vezes a igreja vai se entregando, se desanimando, e vai dando lugar ao inimigo, e vai perdendo o seu propósito, e vai se abatendo. Esse sempre vai ser o propósito de Satanás: abater a igreja, trazer desânimo, trazer dificuldade. Mas a diferença é quando o Senhor fala mesmo ao nosso coração. E Deus nos chama como Ele chamou Neemias. E Neemias tem essa atitude, que são exemplo para nós, Igreja do Senhor Jesus, de cumprir um chamado, de restaurar os muros dessa nação, de restaurar as portas que foram queimadas, né, da nação. E a porta fala da graça. Essa restauração da porta é restaurada pela verdade, que de Deus entregou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia que precisa percorrer o mundo. Existe notícia sobre pandemia, sobre problemas, sobre economia, sobre desabastecimento, sobre recessão. Essas notícias estão inundando as mídias digitais. A igreja devia estar inundando o mundo com a boa notícia. Tudo que é necessário para a salvação do homem já foi realizado na cruz. Jesus é o Filho de Deus que veio buscar e salvar o perdido. Nós somos os mensageiros das boas notícias. Nesse mar de más notícias,
nós temos a notícia mais extraordinária de todos. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça e que a gente tenha entendimento, que a gente compreenda, que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus e que Ele renove em nós o nosso chamado, a nossa missão e o nosso compromisso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor nos chamou para sermos como uma luz que está colocada no lugar alto, para ser como uma cidade edificada, uma cidade onde Deus habita, onde Deus está presente, onde a vida de Deus flui, uma cidade que atrai o perdido, porque sabe que ali existe pão, existe provisão. Vamos orar, amém, querido? Para que na nossa casa nós sejamos essa candeia colocada no alto lugar. E que para nessa cidade nós sejamos essa cidade edificada sobre um alto lugar. Para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela obra extraordinária. Ó Deus, e por isso ter nos chamado para uma obra também tão extraordinária. Primeiro te somos gratos por ter nos salvado, porque é extraordinário isso, Senhor. Que estando mortos nos nossos delitos e pecados, somos salvos pela graça, mediante a fé somente. Por causa da tua graça que nos visitou, porque Jesus deixou o conforto da tua presença, Pai, e se fez carne, habitou no nosso meio, e suportou desconforto, suportou dor, suportou sofrimento, e se entregou como sacrifício, como oferta, para nos redimir dos nossos pecados, e nos deu vida. Pela fé nós somos salvos, pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso vem do Senhor. Isso não vem dos homens, tem a ver apenas com o Senhor, que nos salvou tão extraordinariamente, com uma salvação tão extraordinária. Mas não somente nos salvaste da perdição, da condenação do pecado, mas nos colocaste no alto lugar. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos em Ti por meio de Cristo, ó Deus. Este é o lugar onde nós estamos. Nós não estamos num lugar físico. Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos em Ti porque Tu és a vida. E porque Cristo vive, nós vivemos. E porque Cristo vive para a glória do Pai. Como igreja, queremos viver para a Tua glória, Pai. E pedimos que o Senhor nos visite nesse tempo. Que o Senhor venha reformar a Tua igreja. Que o Senhor venha renovar no nosso meio. Ó Deus, e que esse tempo seja tempo de reforma. Ó Deus, quando lembrarmos daqui a alguns anos sobre esse tempo de pandemia, enquanto muitas pessoas vão lembrar apenas da pandemia, que nós lembremos e possamos dizer: fomos visitados por Deus, fomos visitados por Sua graça, foi tempo de avivamento, foi tempo de Deus avivar a Sua obra e renovar o compromisso no meio da igreja. Foi o tempo em que nossos olhos foram abertos novamente e que Ele nos mostrou a cidade com os muros derribados, com as portas queimadas, e nos fez lembrar do nosso chamado de reedificar os muros dessa nação, dessa cidade, da nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa seja a lembrança. Ó Deus, que a lembrança desse tempo também foi tempo de salvação, foi tempo de restauração da igreja e tempo de salvação, porque a restauração da igreja traz consigo a salvação dos homens, o chamado renovado, as luzes da igreja, por causa da presença do Rei, por causa da grande presença do Rei, iluminando e aquecendo os corações, fez da igreja uma cidade edificada sob um alto lugar, e multidões foram atraídas à cidade da graça, a cidade de Deus, o lugar onde Deus habita, o lugar habitável, é o lugar onde se habita, ó Deus, porque essa nação não é um lugar habitável se não for pela Tua presença. O mundo
Não é um lugar habitável se não estivermos na tua presença. Porque aqui é um lugar de dores, Senhor. E a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Mas aqueles que estão na tua presença habitam a cidade de Deus. Porque habitam com o Senhor, o fundamento é o Senhor. O Senhor é o nosso sol, que aquece o nosso coração e que ilumina os nossos caminhos. Em nome de Jesus, Senhor, renova-nos, Deus. Que esse tempo não passe sem que nós tenhamos revelação do que o Senhor está fazendo. E assim como o Senhor avivou muitas vezes a igreja no curso da história, que esse seja mais um reavivamento na igreja brasileira, no mundo e em muitas nações, ó Deus, e em muitos lugares que precisam viver um reavivamento, que o Senhor precisa avivar a obra do Senhor, e que a igreja precisa voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, relembrar do chamado. Que seja esse tempo, Senhor, que seja esse tempo da graça, apesar de todo o temor, apesar de toda dor, seja tempo da graça, seja tempo do Senhor transformar o mal em bem, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nossas vidas, Senhor, nos reedifica, Pai, reforma o nosso coração, começa em nós, Pai, começa em mim, começa em cada um de nós, Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor, até que toda a tua igreja viva um novo tempo e seja renovada pela tua santa presença, em nome de Jesus, para que a luz que é em nós brilhe intensamente e que os homens vejam as nossas boas obras em ti e glorifiquem o teu nome eternamente. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te dê graça, amém. Deus nos dê graça. Hoje é dia que normalmente a gente celebra a ceia aqui juntos, né? Mas nós resolvemos não celebrar aqui. Primeiro por causa da questão do risco do contágio e porque muitos estão em casa. Então nós queremos te chamar em nome de Jesus, para depois desse tempo de culto na sua casa, você se reunir com a sua casa, vocês orarem e darem graças pelo pão, pelo corpo, pela verdade, por Cristo que nos alimenta, e darem graças pelo sangue, que é o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Darem graças pelos elementos, né? Que significa o corpo de Cristo, que foi dado por nós, e o sangue de Cristo, que foi vertido por nós, e que a gente possa celebrar essa grande salvação. Amém? Lembrar que Ele nos chamou à sua mesa, lembrar que nós somos abençoadíssimos de participar da mesa do Senhor, sermos sustentados por sua vida, sermos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas também nos lembrarmos que nós temos uma missão, de sermos luz nessa geração, de sermos o sal da terra, para que essa geração não se perca. E que a celebração da ceia do Senhor, na minha casa e na sua casa, nos fortaleça. Seja meio de graça, fortaleça a nossa fé e nos faça caminhar, que a luz do Senhor brilhe em nós. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não vai dar para falar para você abraçar quem está aqui, mas na sua casa você pode abraçar quem está aí. Queria orar mais uma vez, amém? Sintam-se abraçados, amém, irmão? Nós estamos... queria abraçar verdadeiramente, não virtualmente. Amém. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Chegará o tempo. Vamos orar mais uma vez. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos por tudo, por toda a bênção e toda a graça, pelo teu amor infinito. Ó Deus, pela ceia que vamos celebrar em família, cada um na sua casa, assim como no dia, ó Deus, que o Senhor instituiu a Páscoa, quando o anjo da morte não visitou os que estavam na casa. Que a nossa casa jamais seja visitada pelo anjo da morte, porque a nossa casa está coberta pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. E que a celebração nessa noite, nas nossas casas, seja a celebração da vida do Senhor. A nova vida que recebemos em Ti. Por Tua graça, por Tua misericórdia, o Senhor nos fez filhos e filhas e nos salvou. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que a comunhão, a consolação e a unção do Santo Espírito de Deus seja sobre nós, Igreja do Senhor Jesus. E que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, seja sobre a nossa casa, sobre os nossos queridos, sobre os nossos amados, agora e eternamente. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vai adaptando aí, né? Mesma coisa, nossa, você sai. Então, a câmera tá